Bem-vinda, Elaine. Boa noite. Vamos lá, então. Vamos começar. Eu vou pedir que, caso surja alguma dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar no meio do caminho, escreve para mim, por favor. Eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo que eu estou com a apresentação aberta, mas eu consigo acompanhar as mensagens. Então, qualquer coisa, deixa a mensagem que eu vou acompanhando e respondendo também. Boa noite para nós, né? Gente, se eu olho para a tela do computador e a câmera não é na tela. É, Hoje a gente vai falar então sobre ansiedade. Só para lembrar, essa aula acontece toda quarta-feira, das 19 às 19h40. Cada semana um tema diferente. E eu deixo esse espaço aberto para quem quer pedir algum tema específico. O tema de hoje foi um pedido que veio aqui da nossa aula, veio da Cláudia. Então eu vou trazer para nós um conteúdo que hoje veio de vocês. O que eu acho que é muito legal porque a gente vai trocando e a gente consegue conversar sobre assuntos que vocês também estão vivenciando, sobre coisas que fazem mais sentido ainda quando elas estão conectadas com o que a gente está vivenciando no dia a dia, né? Para lembrar, a gente vai trazer de novo uma perspectiva da medicina tradicional chinesa. E aí, quando a gente traz o tópico ansiedade, a gente está falando de uma possibilidade muito grande de desencadeadores da ansiedade. Não existe um único motivo pelo qual a gente manifesta essa emoção no nosso corpo. E também uma coisa que é sempre importante a gente estar atento, né? Uma coisa que a gente traz muito o nosso foco, a nossa atenção, é qual é o sintoma, qual é a sensação que a pessoa está dando o nome de ansiedade. Porque isso às vezes é muito subjetivo, né? Às vezes eu considero que não sei, não conseguir pegar no sono à noite é por ansiedade. Ou eu considero que eu tô comendo toda hora e dou o nome de ansiedade. Ou eu considero que quando eu fico ansiosa eu tenho diarreia. São várias formas de manifestação no nosso próprio corpo. E aí não tem como a gente dizer que todas as pessoas vão ter a mesma manifestação de sintoma e nem a mesma causa, o mesmo fator que gera essa ansiedade. Às vezes o meu gatilho de ansiedade é um e o seu é outro. Mas eu vou trazer para nós de uma forma simplificada um pouquinho dessa perspectiva do que gera ansiedade em nós. É, Primeiro, para fazer sentido, né, eu vou relembrar aqui que a gente sempre está falando, quando a gente traz essa perspectiva, sobre os cinco elementos, e os órgãos associados aos cinco elementos da natureza que a gente usa na medicina chinesa. Então, eu tenho o coração associado ao fogo, tenho. Ai, pode ser que eu fale fora da ordem nesse momento, mas enfim, tenho o coração, que é o fogo, tenho o baço, que é o baço, estômago, né? Associado à terra, tenho o pulmão, associado ao metal, tenho os rins, associados à água, tenho o fígado, associado à madeira. Tudo isso junto mantém o equilíbrio do nosso corpo. A ansiedade, ela costuma vir de onde? Ela costuma vir do fígado e do coração.
de algumas possíveis disfunções ligadas ao fígado e ligadas ao coração. O coração é o fogo, certo? O fígado é a madeira. Então, a gente tem caminhos possíveis para essa ansiedade acontecer, porque está manifestando muito fogo, está manifestando muito calor, muito movimento, muita aceleração no nosso próprio corpo. Esse é um caminho, é um padrão que a gente vai falar melhor daqui a pouco, separando item por item. Mas é sempre importante a gente entender esse equilíbrio, porque se eu tenho ressecamento excessivo do meu corpo, eu favoreço que o meu corpo pegue fogo, como se a gente comparasse com a natureza. Se eu pego um pedaço de madeira muito seco, tá sem água direito, por algum motivo ele tá seco. Se o fogo chega, ele acende muito rápido, ele acende muito fácil, ele incendeia. E isso tem a ver com é uma forma que acontece no nosso corpo que gera um caminho de ansiedade. Deixa eu ir para frente que vai ficar mais fácil de exemplificar. A gente tem essa classificação, uma classificação onde a ansiedade acontece por deficiência. Então, a ansiedade acontece porque está faltando algo. E aí, o nosso principal caminho é nutrir aquilo que falta. A gente tem a ansiedade que ela vem de um excesso. Se eu tenho excesso, eu tenho que tirar o que está em excesso. E a gente tem os padrões de deficiência que geram acúmulo e manifestam também, de alguma forma, como excesso. A gente tem que identificar qual é a minha ansiedade para que a gente consiga cuidar de uma forma assertiva. Não adianta eu cuidar de uma ansiedade por deficiência como se ela fosse uma ansiedade por excesso. A gente já falou, né? A gente sempre vai usar aqui aquelas categorias de yin e yang. O ideal seria yin e yang num mesmo padrão. Então, aqui, calor e frio estão em equilíbrio, não tem uma deficiência, não tem um excesso. Mas o que que pode acontecer? O yang, por exemplo, ele pode descer e a gente fica com deficiência de yang. Só que o que aparece, pode aparecer a deficiência de Ian, mas também pode aparecer sintomas como se eu tivesse é, com excesso, mas não é que eu tô com excesso, tipo, por exemplo, eu tenho uma deficiência, nossa, me confundi aqui, ó, na fala. Então, em Ian e equilíbrio, a gente tem uma deficiência, vou falar primeiro da deficiência de Yin. A gente tem uma deficiência de Yin, por exemplo. Eu vou ter sintomas de manifestação de calor no meu corpo. Mas não é porque eu tenho um excesso de yang, um excesso de calor. Nesse caso aqui, é porque eu tenho falta do que refresca, falta do que acalma, falta do descanso. Então, uma coisa que está em deficiência, ela aparenta ser um excesso nas manifestações do meu corpo. E aí a gente precisa investigar isso daqui com muito cuidado para que a gente não se confunda e faça atuações que não vão resolver o nosso problema. Se eu tenho o yin e o yang está em deficiência, eu vou ter muito sintoma de frio, língua mais pálida, mais umidade, menos drenagem dos líquidos. E aí não é porque eu tenho yin em excesso, é porque tá faltando o que aquece, tá faltando calor, tá faltando sol. E aí parece
que eu tenho excesso do que me deixa fria. Porque essa é a minha manifestação. Eu tenho um frio que é excessivo, mas é um frio excessivo que vem de uma falta de calor e não de um frio excessivo, exatamente. Seria de um frio excessivo se eu caísse num lago de gelo, por exemplo. Aqueles banhos de gelo que estão muito na moda, né? Se eu ficar ali me expondo sempre a isso, aí eu estou expondo meu corpo a um frio excessivo que vem do exterior. Mas então a gente tem esses padrões de excesso, de manifestações como se fossem de excesso, mas que vêm de uma deficiência. E por isso é muito importante a gente estar muito atento nas manifestações que o nosso corpo tem, para não fazer confusão. Ansiedade, a gente sempre pensaria que é excesso, né? É coisa demais, é movimento demais, é aceleramento demais. Só que às vezes esse aceleramento demais vem, por exemplo, daquela madeira seca, uma pessoa que é muito magra, se irrita fácil, fala sem parar, movimenta sem parar, tá pegando fogo. Então, nos padrões por deficiência, a falta do que nutre vai comprometer o equilíbrio do nosso emocional. O que que a gente sempre fala? O sangue é a cadeira onde a mente senta. Então, a gente precisa de sangue de qualidade. Sempre o sangue vai entrar, né? A gente falou dele semana passada também. A gente precisa de um sangue de qualidade, a gente precisa de sangue suficiente para ter um espaço de descanso para nossa mente, para o nosso corpo ter um assentamento. Seria como se a gente chegasse em casa e não tivesse nenhum lugar para a gente sentar e descansar. Eu não tenho sofá, eu não tenho cama, eu não tenho cadeira, eu não tenho. Eu não tenho um lugar que me acolhe. Então eu fico inquieta, eu não sei o que eu faço, como eu faço, onde eu faço. E aí a gente tem um tipo de ansiedade, que é essa, por deficiência de sangue do coração, que é um dos fatores que a gente já conversou que prejudica a memória. O sangue, ele serve como a âncora, que é isso que eu falei. Eu chego em casa, não tem um sofá, não tem uma cadeira, não tem um banco, não tem, nada me acolhe. Eu vou ficar inquieta. Como que eu sei que eu tenho essa deficiência de sangue de coração? Aquela palpitação, sinto o coração bater, é um dos caminhos. Começo a ter memória mais fraca, começo a ficar sem brilho na pele, sabe aquelas peles que não tem brilho? Pe- Pele seca. Tudo isso está dando uma demonstração de que falta sangue. E aí, nesse caso, como que a gente precisa para melhorar a nossa ansiedade? Tanto de estratégias que acalmam a mente, porque tudo que acalmar a mente vai ajudar a trazer esse assentamento, esse lugar onde eu encontro um relaxamento, onde eu me sinto amparada e consigo descansar. Esse é um dos caminhos. Se eu tenho uma falta de sangue ou uma falta de sangue de qualidade, fica pouco sangue no sistema e isso pode gerar muito aceleramento mesmo, né? Porque eu tenho que ir muito rápido para eu suprir as necessidades do meu corpo. Outro caminho é a deficiência do yin do coração. E aí, quando eu tô falando de deficiência de sangue de coração, deficiência de yin de coração, que são os nomes que a gente usa, eu trouxe esses nomes hoje porque, como são muitos lugares diferentes de onde a ansiedade pode surgir, eu achei que cabia trazer os nomes. Mas se vocês acharem que é demais, me avisa aqui por mensagem se tá tudo bem eu ficar falando esses nomes ou se é melhor não. Que aí eu mudo a estratégia aqui, não tem problema.
Só para facilitar. Faz sentido quando eu uso esses nomes ou fica tudo muito confuso? Escreve para mim, por favor. Tudo bem, então tá bom. Então eu vou usar os nomes. Se começar a ficar confuso, vocês me escrevem e eu paro de usar os nomes. E aí, uma coisa importante. É... Tá. Uma coisa importante é, quando a gente fala de deficiência de sangue, deficiência de rim, de coração, a gente não está falando de problema no órgão coração. Então, se eu for lá no médico cardiologista, fizer um exame do meu coração, deficiência de sangue, deficiência de rim não aparecem nesse exame, porque não são problemas no órgão, são problemas na função. Isso é o que a gente já falou aqui em outros momentos. Essas manifestações, elas aparecem antes de aparecer no exame clínico, no exame laboratorial. Antes de aparecer no exame laboratorial, eu tenho essas manifestações de sinais e sintomas que a gente identifica com uma boa anamnese. Então, deficiência de sangue, deficiência de rim, de coração, não são problemas de coração, que eu vou lá no cardio olhar. Não são. Aí é deficiência de ti, de coração, são outros, deficiência de energia e deficiência de ion do coração, que tem mais a ver com problemas que a gente trata com o cardiologista. A deficiência de yin, o que que ela vai trazer? A diferença é que traz o calor à noite. Sempre que tem uma deficiência de yin, que pode ser de coração, deficiência de yin dos rins, deficiência de yin do fígado, sempre que tem uma deficiência de yin, o que é certeiro na minha definição é o calor à noite. Então, aquelas pessoas que têm o calor da menopausa, acordo com muito calor, eu tenho uma falta do que refresca, porque a gente tem o que a gente chama de whey que está na superfície da pele durante o dia, que protege o nosso corpo. À noite, e isso uma energia quente, né? À noite isso entra, isso aprofunda no nosso corpo. Então é como se eu colocasse calor onde já está quente demais. E aí eu começo a suar, eu começo a ter essa manifestação do calorão à noite. Porque um lugar que já está quente entra mais calor. E aí eu pego fogo porque tá faltando algo que refresca, tá faltando algo que acolhe, tá faltando algo que cuida do meu corpo para que eu tenha esse relaxamento. Uhum. Então, esses dois aqui são os que a gente trouxe como deficiência, mas tem deficiência de sangue e de fígado também. Já que eu não coloquei? Não. Enfim. Ah, tá aqui, ó. Eu coloquei no lugar errado. Deficiência de sangue e de fígado. A deficiência de sangue de fígado, como que ela se manifesta? A cãibra, tremor, sabe aquela coisa que a gente fala assim, ai, fiquei estressado, meu olho tremeu? Ou alguma parte do corpo treme, de repente, assim? Por quê? Porque tá faltando sangue ou sangue de qualidade para nutrir aquela região. Quando eu sei que falta um sangue de coração, palpitação, memória mais fraca. Quando eu sei que falta um sangue de fígado, cãibra, tremor. Só que os dois caminham muito junto. Então, se eu tenho falta de um e eu não cuido, com o tempo eu vou começar a ter falta do outro. É sempre importante cuidar da nutrição aqui do nosso corpo. E aí, como que a gente cuida, né, dessa nutrição? O alimento, a gente já falou bastante aqui sobre o alimento. Além do alimento, fazer coisas que me acalmam. Eu postei, né, no meu Instagram, acho que foi ontem.
O que me acalma muito, muito, é sentar na árvore. É certeiro para mim. Sentei na árvore. Escreve para mim o que que acalma vocês. E que vocês já identificaram que funciona para acalmar, para ajudar a dar uma centrada na mente. Ler um bom filme, música, ouvir e cantar, que delícia. Eu também adoro música. Ouvir músicas de relaxamento no YouTube, hidroginástica e meditação, praticar yoga e dança. Ai, dança, eu adoro dançar. Exercício físico e uma boa conversa com alguém querido. Então, são várias estratégias que vão ajudar a organizar a minha agenda boa depois da natação, principalmente, ainda mais se for água quente, né? Que aí caminhar na natureza, ouvir música, dançar, viajar, meditar, fazer yoga. Quantas possibilidades a gente tem, né? E quantas a gente de fato usa no nosso dia a dia, como estratégia que ajuda a resolver os nossos problemas, né? Eu ia contar, vou contar. Ó, uma coisa que me ajuda muito a acalmar é sentar nas árvores. E eu tenho algumas árvores aqui em São Paulo, né? Que, que eu fui conhecendo e que eu amo. E aí, de vez em quando, eu sento nelas e fico lá um pouco. Às vezes levo minha marmita, sento na árvore e como. Às vezes levo um livro, sento na árvore e leio. E às vezes não faço nada, só fico lá na árvore mesmo. É uma coisa que, assim, me reorganiza de um jeito absurdo. Muito, é muito gostoso. Então, ter essas coisas que ajudam a acalmar, que ajudam a acolher, elas também contribuem para ajudar, pelo menos, a gente consumir menos sangue. Porque quando a gente está acelerado, pensando, movimentando, fazendo sem parar, a gente está consumindo sangue, a gente está consumindo energia, a gente está consumindo líquido. Nas atividades onde a gente sua muito, a gente está consumindo líquido. Então, qual que é a ideia de fazer coisas que relaxam? É que a gente economize nesse consumo. Então, a gente economiza no consumo. Eu tô parecendo a Pocahontas e a árvore conselheira. Eu não lembro dessa árvore, eu vou olhar depois essa história. Mas adorei parecer a Pocahontas. Então, esse a gente cuida para consumir menos. E aí, quando a gente traz um alimento de qualidade, quando a gente consegue manter os horários fixos na alimentação, quando a gente traz as raízes, quando a gente traz coisas que ajudam a nutrir, quando a gente bebe água, a gente está ajudando a nutrir o sangue. Então, os dois caminhos são importantes. Cuidar do consumo excessivo, para a gente não gastar demais, mas também cuidar do que repõe. Como se a gente tivesse uma conta poupando, sei lá, poupança, uma conta onde a gente está guardando dinheiro. Então, eu tenho uma conta guardando dinheiro. Se eu começar a só consumir esse dinheiro, ele vai acabar ou ele vai ficar pequenininho. Agora, se eu consumo um pouco, mas eu ponho outro tanto, eu não vou perdendo, né? Não vou só perdendo. Eu consigo manter ali mais ou menos um equilíbrio. Essa é a ideia dentro do nosso corpo, é cuidar da alimentação
para repor, para manter o sangue, mas também cuidar desse consumo excessivo. É importantíssimo ter um equilíbrio entre trabalho e descanso, entre movimento e pausa, e relaxamento, porque é esse equilíbrio que vai dosando esse nosso consumo excessivo de sangue, que é um dos caminhos da nossa ansiedade. E aí a gente tem esses padrões por excesso, que são um pouco diferentes do caminho da deficiência. Na deficiência também, na deficiência de sangue, então a gente tem a pele seca, né? Não tem muito brilho. Na deficiência de yin, a gente tem aquele rubor malar, sabe aquela bochechinha vermelha que até parece bonita, né? Passou blush lá. Essa pessoa tem o calor por deficiência. É muito difícil uma pessoa que tem aquela bochecha vermelha que não tem o calor à noite, essa deficiência de yin. Então, essa é uma das características onde a gente enxerga fisicamente. Pele seca, padrão por excesso, a gente já tem o que é demais. Que aí vem, não vem daquele desequilíbrio de yin e yang. Não, vem também, enfim, não vou entrar nesse assunto, então que eu vou fazer confusão. A hiperatividade vem, os excessos vêm de uma hiperatividade do fogo do fígado. A hiperatividade do fogo do fígado é uma evolução do que a gente chama de estagnação do Ti do fígado. E como que isso manifesta? Estagnação de energia do fígado. Quando a gente vai, por exemplo, guardando as coisas que incomodam. E aí eu fico remoendo. Às vezes eu não sou a pessoa que explode, mas se você me falar uma coisa que me incomoda, eu não consigo organizar aquilo, elaborar e te falar de volta. Falar assim, olha, desse jeito me incomoda, não quero que seja assim, quero lidar de outra forma. Como que a gente pode organizar? E aí isso vai fazendo ficar parado, bloqueado. Uma forma que a gente sabe que a pessoa tem estagnação de fígado que tá ali, marcante. Suspiro. Ah, tipo, toda hora a gente tá suspirante. Se alguém tiver, escreve aí. Eu tem épocas que eu tenho muito suspiro. É como se assim, a gente estivesse querendo acalmar a nossa raiva. Você me fala uma coisa que eu não gosto, aí para não brigar com você, eu. Tá bom, né? Faço aquela cara de cocô e dou uma suspirada. Isso tá estagnando o meu fígado. São as emoções mal resolvidas. Que pode acontecer o quê? Aquela pessoa que fica, aí de repente ela explode. Então eu venho, sei lá, meu marido vem, fala um negócio, me incomoda um pouquinho, aí eu, tá, não falo nada. Fala outro, me incomoda um pouquinho, mas eu não falo nada. Fico ali, fico ali. Aí de repente ele vem e só fala uma coisa à toa. Fala assim: ai, seu cabelo tá meio torto. Nossa, eu explodo. Quero dar um soco na cara dele, quero gritar. Fico puta da vida. Porque eu fui acumulando. Teve uma hora que fez assim, ou explodiu. A gente explode de raiva. Isso é uma hiperatividade do fogo do fígado e isso é um dos caminhos para a gente ter a ansiedade. E aí, nesses casos, o rosto é inteiro vermelho. Aí não é a bochechinha. Aí é o rosto inteiro. A gente pega fogo literalmente de raiva, de nervoso. Pode dar as dores de cabeça, boca e garganta seca. A Estela, eu também de vez em quando, mais ou menos de vez em sempre, tenho suspiros. Aí tem a hiperatividade do fogo do coração, que também vem desse lugar da estagnação do tio do fígado, vem de emoções muito excessivas, sabe aquelas pessoas muito eufóricas,
tudo é demais, tudo é um excesso, acelera demais, põe fogo. As emoções mal resolvidas, elas viram fogo muito facilmente no nosso corpo, muito. Tem esse calor, essa hiperatividade, ela pode vir também do excesso de alimentos quentes. Se a gente tiver tudo isso associado, facilita muito pegar fogo, facilita muito aumentar a nossa ansiedade. O que que são os alimentos quentes? O café, a canela, o gengibre, pimenta, tudo isso são coisas que são quentes, que geram aceleramento, que gera inquietação. A gente tem essa combinação de fleuma e fogo. Também tenho dias muito suspirantes. É muito comum, assim, ninguém nunca suspira na vida. Pode ser que não perceba, mas um padrão mais comum, assim, um padrão muito comum que a gente tem é a estagnação do fígado, porque sempre tem alguma coisa no nosso dia que desagrada. Por mais que a gente olhe a vida da forma mais bonita possível, sempre acontece alguma coisa que desagrada. Mas tem dia que a gente lida melhor, tem dia que a gente não lida tão bem com aquilo que é incômodo. Então, muito comum, todos nós. A gente tem ainda essa combinação de fleuma-fogo, que aí vem desse calor, mas vem de um calor que também que é aquilo da combinação que eu falei lá, né, do excesso com a deficiência, que vem de uma deficiência. Então, eu tenho uma deficiência lá no baço, na terra, no sistema digestivo. Com facilidade, eu acumulo umidade no meu corpo. Então, tenho peso nas pernas, tenho inchaço nas pernas com facilidade. E aí, isso manifesta numa forma de ansiedade. Essa fleuma-fogo já vai muito para quadros, assim, maníacos, sabe? Aquelas pessoas que começa aí mesmo para um quadro de perturbação mental mesmo. Eu tenho uma história disso aqui que aconteceu comigo uma vez, que, gente, eu fiquei muito assustada, porque quando a gente estuda, a gente acha que é só em casos muito extremos, né? E eu tenho muita facilidade para essa umidade. E eu acho que talvez eu já tivesse um pouco com uma umidade, um calor, alguma coisa já muito meio das emoções, já mais no meu corpo, né? Aí eu tomei vinho, não, eu tomei sorvete, que é gelado, então que aumenta muito a umidade, e era um sorvete com leite. Fazia anos que eu não tomava sorvete, anos, que é uma coisa que eu não consumo muito, porque eu sei que me faz mal. Aí eu tomei um sorvete, não muito grande, mas um sorvete. E aí, à noite, e coloquei canela. Eu falei assim, vou colocar canela porque vai amenizar. O frio, né? Vai dar uma amenizada. E chegou a noite, eu tomei vinho. Então, o álcool é calor também, né? Eu juntei a umidade com o calor, com o que já estava no meu corpo. Chegou a noite, eu fiquei agitadíssima. E eu tive pesadelos a noite inteira, pesadelos horríveis. A minha noite foi super agitada, porque misturou o calor com a umidade que virou uma bagunça dentro do meu corpo e a minha noite foi horrível. De uma coisa super simples, de uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia que eu jamais imaginaria que geraria um negócio desse tamanho, né? Mas é um dos caminhos para o que a gente considera de ansiedade. E aí a deficiência de sangue de fígado que eu já falei, né? Então, esses são caminhos que trazem a ansiedade para o nosso corpo. De uma forma geral, o calor agita. O calor agita a circulação, aumenta a possibilidade de sangramento no nosso corpo, que está muito acelerado, facilita escapar sangue e sangrar. São muitos os prejuízos que a gente tem da ansiedade. Então, tem esse caminho.
dos alimentos que nutrem, das raízes, do que vai dar mais sustentação para o nosso corpo, de evitar os alimentos, então, de natureza quente, que eu falei aqui, de trazer essas atividades para o nosso cotidiano, que ajudam a acalmar a mente, que ajudam a dar uma assentada no nosso corpo, uma reorganizada, para que a gente consuma menos sangue, que a gente dá tempo para o nosso corpo aquietar. São estratégias que a gente pode usar no nosso dia a dia para ajudar na ansiedade. Para trazer direcionamento muito, muito, muito específico, pontual, a gente precisa saber qual é a raiz da nossa ansiedade. Não tem como cuidar de uma coisa em excesso como se fosse deficiência, não tem como cuidar de uma deficiência como se fosse um excesso. Então, a gente traz esse panorama geral, mas com essa lembrança de que a especificidade de cada um só dá para olhar olhando um a um, né? Olhando então de onde vem a minha raiz, a raiz do meu problema. E tem um exercício que a gente usa muito na medicina chinesa, que ele é muito simples, a gente chama de, é um exercício de limpeza energética, né? Que ajuda bastante a dar esse assentamento. Ajuda, sim, a baixar o excesso que está na mente, a gente vai levando em direção aos pés e vai levar para a terra. O excesso que está aqui em cima, eu vou deixar descer. A ansiedade, ela vem de um excesso que está em cima, né? De algo que está muito aqui em cima. A ansiedade, às vezes, ela vem de uma desarmonia, né, lá do rim e coração. Então, eu começo a fazer mais xixi quando eu fico ansioso, e aí minha mente fica muito fogo para cima, não consegue comunicar o fogo com a água, então não consegue harmonizar isso para eu não ficar tendo incontinência urinária. São várias respostas que vão intensificando o meu quadro e piorando o meu quadro se eu não cuido, né? Se eu não vou trazendo esse olhar atento para aquilo que eu posso. Esse exercício, ele ajuda muito. Eu vou gravar ele amanhã para compartilhar com quem quiser. Mas eu vou pedir uma troca, eu vou mandar, vou colocar aqui nas nossas mensagens um link para vocês responderem, escrever um pouquinho para mim como foi a aula de hoje e o que vocês gostariam a mais que fosse diferente. Trazer para mim também como é que foi esse momento para que eu tenha embasamento para melhorar o que eu estou trazendo para nós. Quanto mais informação vocês colocarem lá para mim, mais eu consigo melhorar, otimizar, trazer para nós com mais clareza, com mais cuidado. Então, eu vou deixar o link aqui. Aí, quem responder, me avisa e eu mando a gravação do exercício para fazer em casa. Pode fazer todos os dias. A recomendação mesmo, é fazer quando acorda e antes de dormir. Que a gente faz uma limpeza quando acorda, faz uma limpeza antes de dormir. Ajuda bastante a dar assentamento para nossa mente, organizar o cuidado com o nosso corpo. Esse exercício, junto com uma boa alimentação, já traz bastante resposta para o nosso corpo. Queria ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para deixar aqui para nós. Me fala também se vocês receberam o link. Hum.
A deficiência de horas de sono afeta em tudo. Quando a gente não dorme, o link fica disponível. O link eu vou pedir para vocês copiarem e salvarem, mas o formulário fica disponível sim. Quando a gente não dorme, vários fatores estão associados, né? Porque se eu não tô dormindo, não tem aquela interiorização que eu falei. Quando tem essa interiorização, a gente vai ali nutrir os órgãos. Então, é a hora que eu vou nutrir, os órgãos, é a hora que vai fazer a limpeza lá na mente. E isso é muito importante, porque evita que a gente tenha demência também, pelo acúmulo, né, de beta-amiloide. Não dormir é um grande adoecimento. E aí que a gente vai construindo dia a dia, né? E aí é importantíssimo tratar, talvez seja um assunto que a gente pode trazer, né? Insônia, o que que vocês acham? Me fala aí o que vocês acham. Porque estratégias para a gente dormir bem, tanto pegar no sono, quanto manter o sono a noite inteira, são fundamentais para a gente ficar bem ao longo da longevidade, né? Ao longo do envelhecimento, ao longo da vida. É fundamental. Mais alguma pergunta, algum comentário? Eu não entendi. PPPT, os hábitos estão esquecidos para fazer antes de dormir. Ah, principalmente, eu não conhecia essa sigla. Meu Deus, eu nunca ia falar que PPPT era principalmente. Sim, os hábitos antes de dormir, se a gente tem essa dificuldade para pegar no sono. Água de rosas, ai, gente, tem uma história com água de rosas. Água de rosas é calmante, mas eu sei que não dá para tomar água de rosas pura, eu já aprendi isso. Porque a gente foi num lugar que vende água de rosas e eu comprei toda feliz porque eu tomo chá de rosas, que é outra coisa que ajuda a acalmar a circulação. Aí eu fui toda empolgada, gente, vamos tomar água de rosas. Era horrível a água de rosas pura. Horrível. E a Estela nunca deixa passar essa história. Tá, insônia influencia muito na questão da ansiedade, seria mesmo interessante para fazer o link com esse tema. Combinado, então eu vou incluir nos nossos temas insônia, que também vem de vários fatores diferentes, mas que a gente consegue usar. Água de rosa serve para fazer doces, pois é. A gente aprende, né, errando também. Muito obrigada por hoje. Um grande beijo em cada uma. Obrigada por estar aqui comigo. Uma boa noite, um bom descanso. É, que a gente durma sem a insônia e que aos poucos a gente vá achando os caminhos da ansiedade. Como que a gente cuida disso, como que a gente reorganiza, como que a gente vai se cuidando dia a dia. A Regina fez um comentário aqui dela, né? Também tenho dias muito suspirantes. Depois a gente também conversa sobre isso na mentoria para cuidar. Como a gente pode cuidar para melhorar, então. Um grande beijo, uma boa noite, um bom descanso para todas nós. Até a semana que vem. Que bom que você conseguiu vir, Elaine.
Beijo, beijo, boa noite.